Turma, seguinte, vamos para mais uma aula de português. Ali na página 62 nós vamos continuar falando sobre verbos. Só que agora a gente vai falar sobre a forma nominal dele quando ele está no infinitivo. Como eu falei, o verbo ele sempre pode ter suas formas nominais, que é a forma como ele vai ser pronunciado. Ela pode ser no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Mas nós vamos ver agora quando ela está na forma infinitivo. Prof, como é que eu posso identificar quando o verbo está na sua forma do infinitivo? Normalmente o infinitivo, ele é exatamente aquela palavra que a gente encontra no dicionário quando a gente vai procurar. É o estado mais visível, que a gente mais lê o verbo. Por exemplo, sortear, sorrir, pular, correr. Então, quando ele está nessa formação, nesse modo de pronunciar, no seu estado mais normal que a gente encontra o verbo, ele está no infinitivo, ele está na sua forma verbal do infinitivo. Ele também é encontrado em textos numa forma de pedir, dar ordens ou fazer pedidos. Eu vou pedir algo, eu vou falar algo, eu quero fazer alguma coisa. Vocês perceberam algum tipo de padronização? Ele vai sempre terminar assim, com ar, falar, abraçar, sortear, ou então em fazer, correr, esclarecer. Ele vai também terminar em ir, decidir, ir, sorrir. Essas serão as terminações de um verbo que está na sua forma do infinitivo. Por exemplo, vou precisar sair mais cedo. O precisar é um verbo e está na forma infinitivo, termina com AR. Eu vou poder ir mais tarde. O poder está no infinitivo, termina com ER. Quando você sorrir, vai ficar mais feliz. O sorrir está no infinitivo, terminado com IR. As atividades vão começar ali na 62. Então, a primeira vocês vão fazer no texto que está ali. Adivinhe quem é. Vocês vão fazer a leitura desse texto e tem algumas palavras que estão em destaque. Então, vocês vão responder a A, B e a C referente a esse texto. Releia o segundo passo da instrução da brincadeira. Faça perguntas que só podem ser respondidas com sim ou não. Então, vocês vão estar respondendo. No trecho, há apenas um verbo no modo imperativo? Qual é o verbo? Lembra? Imperativo é quando a gente dá ordem. Faça, realize, conclua, altere. Quando eu estiver dando uma ordem, ele vai estar no imperativo. Essa forma verbal está no modo imperativo por quê? Por que é o verbo imperativo? Verbo imperativo é uma informação, é um pedido, uma sugestão, um conselho ou uma instrução. Na página 63, todas são referentes ao verbo quando ele está no infinitivo. Regrinha ali no quadro amarelo que vocês podem acompanhar. Quando o verbo está na sua forma infinitiva, ele equivale a um substantivo, a uma palavra qualquer dentro de uma frase. Ele pode ser classificado como substantivo. No livro de atividades, vocês vão ali para a página 28 e ele vai dar um texto. O aluno que retirar, lembra? AR, na sua forma do infinitivo. A palavra detetive tem a função de prender, ER, está no infinitivo. O criminoso. Quando descobrir, a identidade do criminoso deve falar. Agora complete no quadro a seguir. O verbo infinitivo termina em que letra? Qual é a letra que termina sempre os verbos infinitivos? E ali a 29 vocês vão olhar as figuras e vão dizer qual é a ação que está acontecendo nessas figuras. E vocês vão preencher assim a frase. Exemplo, vou dar a primeira como exemplo. Letra A. Tem um menino com a mão na barriga fazendo assim, ó. O que ele está fazendo? Ele está rindo. Então, qual é o início da frase ali, ó? É o melhor remédio. Vou colocar na forma do infinitivo. Rir é o melhor remédio. Coloquei a palavra, a ação que ele está fazendo, que ele está rindo. Eu coloquei na forma do verbo infinitivo. Rir. Turma, ali dando continuidade nas páginas de hoje de português, nós vamos falar ali na página 64 sobre peça teatral. A gente leu
no texto dramático. Nós fizemos a leitura de uma cena, onde nós falamos um pouco sobre os personagens Catarina e Bianca. Bom, vão reler o texto da página 48 e vocês irão falar um pouco e criar. Na realidade, vocês vão criar uma continuação para aquela peça. Então, é uma continuação que vocês irão fazer. Aí na segunda questão fala, para escrever a continuação da peça, vocês têm que lembrar que inserir antes das falas o nome dos personagens, porque quando a gente vai passar os personagens, a gente vai escrever, a gente tem que saber a ordem que eles estão ali, quem vem primeiro na cena e quem vem segundo. Então, cada personagem, antes da fala, vocês colocam o nome deles. Apresentar a continuação da história em forma de diálogo, ou seja, a continuação vocês têm que fazer uma conversa, conforme a gente leu ali. E utilizar as rúbricas. Lembra o que são as rúbricas? As rúbricas são instruções do como o ator vai estar agindo no meio da cena. Se ele vai interagir com algum objeto da cena, se ele vai conversar com alguém, se ele vai chegar mais perto do público, se ele vai mais para trás, se ele cai, se ele faz alguma coisa. Então, o que o personagem for fazer na hora do teatro vai ser escrito como rúbricas ali embaixo. Não esqueçam que tem que ter essa. Aí na 3 é a finalização, vocês têm que preencher se vocês fizeram o que foi pedido, sim ou não. Na página 65 e 66, vocês teriam que, em sala, divulgar o texto, apresentar o texto para os amigos, dividir e se programar para a gente ensaiar. Como isso não vai ser possível, vocês vão só encaminhar para mim como vocês deram continuidade à história. Bom, o que a gente precisa saber quando vai ser montado uma peça teatral? Tem os bastidores, então os bastidores são todos aqueles que ficam lá atrás fazendo aquele correndo, organizando para que todo o teatro fique em ordem. O diretor vai estar ali, todos os atores vão estar nos bastidores até o início da cena. Cenografia. Cenografia é todo o cenário, onde vai se passar, como é que vai ser, tudo que vai estar montado em cima do palco. Se tem árvore, se é uma sala, se é uma escola, ali vai ser o cenário, a cenografia daquela parte do teatro que vai ser apresentado. Depois tem o figurino. São todas as roupas que os personagens irão usar. A maquiagem, que é uma coisa que vai compor o figurino de vocês, junto com a maquiagem. E vai ser assim, se é uma pessoa que gosta muito de maquiagem, se é uma pessoa mais velha, às vezes ajeita mais, faz as expressões faciais, então a maquiagem é um complemento do figurino. Tem a parte da sonoplastia. O que é sonoplastia? É tudo aquilo de efeito sonoro. Se de repente é uma cena mais triste, vai tocar uma música triste. Se tá chovendo, lembrar de colocar ali o barulho de chuva, de trovão. Quando alguém cai, fazer um som de um barulho mais alto. Ou se precisar de um vidro caindo no chão, um cachorro latindo, um lobo uivando. Então a sonoplastia é todo o som ambiente que vai dar, vai conversar com o cenário. Vai agregar toda aquela parte daquela cena. Iluminação vai ser toda a luz, o canto, tudo que precisar. Por exemplo, o ator vai para aquele canto ali e precisa ser mais escuro, então abaixa um pouco a luz. Ou ele precisa de destaque, então vem aquela luz que ilumina só ele, todo o resto da cena fica apagado. Então, são pessoas que vão estar ajudando em todas essas partes. Maquiagem, figurino, sonoplastia, cenário, iluminação. Tudo isso é um conjunto de pessoas trabalhando para que resulte numa peça teatral completa. Bom, turminha, páginas 65 e 66, a gente vai mais, a gente não vai conseguir realizá-la, por quê? Porque é uma apresentação, seria algo que exigiria ensaio, mas a gente não vai conseguir fazer isso agora. Mas, seguinte, terminem a cena, terminem aquela parte do teatro da Catarina e da Bianca, vocês vão criar. Lembrem-se que é em forma de diálogo, ou seja, uma conversa entre as duas. E antes das cenas, vocês devem colocar o nome dos personagens. E não esqueçam de fazer as rúbricas para complementar a história. Depois vocês podem me enviar como todas as atividades. Ok, turminha? Beijos e até mais!